E a paz do Senhor, irmão Antônio Carlos, seja bem-vindo ao nosso programa Verdade que Liberta e dê lugar ao Senhor, deixa Deus te usar, meu amado. Glória a Deus, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus está nos concedendo de podermos transmitir a sua palavra gloriosa e poderosa. E quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos por Deus ter nos dado esse privilégio de podermos, nesta manhã, anunciarmos a sua palavra para que as pessoas que já conhecem e que ainda não têm ainda um conhecimento da palavra de Deus, possa nessa manhã conhecer a palavra de Deus, o amor de Deus para com a humanidade, porque a palavra de Deus diz: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. A palavra de Deus é gloriosa, é poderosa e nos inspira, e nos dá força, e nos dá graça, e nos dá ânimo. E eu creio que Deus está nesse momento alcançando vidas, né? Pessoas que estão em muitos momentos em lugares difíceis, momentos difíceis que estão passando, mas através dessa palavra, nessa manhã, Deus possa alcançá-lo e dar a vitória. Eu sei que a palavra de Deus, ela tem esse poder poderoso, né, de fazer o impossível na vida do homem. Quando nós abrimos a nossa palavra no livro de João, capítulo 3, né, o evangelista João, no verso 16, nós vemos um versículo tão glorioso da parte de Deus, aonde o evangelista, ele escrevendo, ele diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O evangelista João, ele se expressa de uma forma gloriosa, né, aonde ele anuncia o amor de Deus, aonde ele fala da grandeza do amor de Deus para com a humanidade. Deus nos ama tanto que nós não podemos calcular o imenso amor de Deus para com o ser humano, para com as vidas, né, para com as pessoas, para com as nações, né, para com os povos. Independentemente de onde você esteja ouvindo essa mensagem, eu quero te dizer que Deus te ama muito. Deus, ele tem um amor imenso por tua vida e ele ama você. Sabe que você tem um valor glorioso para Deus. Deus, em sua gloriosa poder, em seu glorioso, imenso poder, ele nos amou, ele te amou. E eu não sei a maneira que você está passando nesse momento, mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela te alcança nessa manhã com um amor imenso, né? Deus olha para ti e te diz que te ama, de tal forma que entregou seu Filho unigênito para te dar a vida eterna. Nós vemos que o evangelista, no capítulo 3, verso 16 de João, ele diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele te amou, ele olhou para ti com um olhar de compaixão, de misericórdia, e ofereceu Jesus para morrer em uma cruz, para te dar a vida eterna. Às vezes a gente para pensar a grandeza do amor de Deus e não reconhecemos e não entendemos, porque é inexplicável. Como pode um pai entregar o seu filho pela vida de alguém? Como pode o pai oferecer o seu filho para resgatar outra pessoa? Jamais na lógica humana, jamais no raciocínio humano passa isso em nossas cabeças. Mas Deus nos amou de tal maneira que entregou Jesus em nosso lugar, para que nós viesse ter o direito de ser salvo. Nós sabemos que no Jardim do Éden,
O homem se afastou da presença de Deus, se desviou da presença de Deus, desobedecendo o mandado de Deus. Mas Deus ofereceu naquele momento, naquela hora, uma promessa, que da semente da mulher nasceria um que iria resgatar o homem do pecado. E nós conhecemos a palavra, e eu creio que muitas, mesmo não sendo conhecedor geral da palavra de Deus, mas tem a noção que Jesus nasceu. A Bíblia diz que foi concedido por obra e graça do Espírito Santo a Maria. E nós sabemos e conhecemos a história, né, que Jesus, ele veio resgatar e buscar o que se havia perdido. E a promessa de Deus é grandiosa, porque Deus, ele zela para cumprir a sua palavra. E o amor de Deus para conosco é grandioso. Vemos que no livro de Romanos, capítulo 5, do verso 8, a palavra de Deus diz que: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o amor de Deus é tão grande que ele nos prova oferecendo Jesus por nossas vidas, para que nós venhamos ter o direito de alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a mensagem da cruz, nós vemos o glorioso amor de Deus para conosco. No verso 4, aliás, do verso 14 do capítulo 4 de 1 João, a epístola, vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Ou seja, compreendemos e entendemos o amor de Deus para com a humanidade, o amor de Deus para com você, meu amigo, que está ouvindo esta mensagem, este programa. Eu sei que para você é difícil entender, mas deixe essa palavra penetrar no seu coração e você vai ver o efeito glorioso que ela tem de mudar o seu pensamento, de mudar o seu raciocínio. Porque Deus, volto a repetir, nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que lhe crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus por isso, porque nós mesmos nós não podemos alcançar a salvação pelo nosso esforço, pelas nossas capacidades, mas a Bíblia diz que por Deus ter nos amado de tão grande amor, Jesus veio para morrer em nosso lugar. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 18 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade, na carne, mas vivificamos pelo Espírito. Ou seja, através de Cristo temos a certeza da nossa salvação. Quando nós olhamos e cremos e aceitamos a palavra do Senhor, nós vemos que temos o direito de alcançarmos a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é uma promessa que Deus ofereceu no princípio, e ainda hoje essa promessa pode se cumprir na vida do ser humano. Conhecemos, glórias a Deus, entendemos a grandeza do amor de Deus para com o ser humano, em que Cristo morreu em nosso lugar. Em 1 Epístola de João, capítulo 3, e o verso 16 diz: conhecemos a caridade nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ou seja, Deus, no seu amor, na sua misericórdia, Ele olha e continua olhando para o ser humano de uma forma gloriosa, aonde muitas pessoas talvez não olham para você, não te dão o valor, não reconhece você, mas eu quero te dizer que Jesus, o seu amor é grandioso para contigo, e através dessa palavra Ele quer te alcançar.
Talvez você olhe para um lado, olhe para o outro e não veja solução. Mas eu quero te dizer que a solução está em Cristo Jesus. Talvez você esteja no leito de hospital, não sei, mas Deus sabe. Talvez você esteja passando por um momento difícil em sua vida. Mas eu quero te dizer que o amor de Deus, nesta manhã, Ele quer te alcançar, para que você venha entender e compreender o amor e o propósito de Deus na vida do ser humano. Nós vemos que nos dias que nós estamos passando, o mundo, ele jaz no maligno. Ele não tem paz, porque a paz só quem pode dar é Jesus. Porque a paz só quem pode dar é Cristo, o Messias, o enviado, o Salvador. Porque falam-se de paz no mundo. Nas redes sociais falam de paz, mas é uma paz mentirosa, porque só a paz verdadeira quem dá é Cristo Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que tem a boa palavra. A palavra de Deus diz que Ele é o bom pastor. Ele que tem um pasto para você. Ele pode saciar a tua sede. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus, Ele é a água da vida. Ele é o caminho glorioso para o homem andar. Nós vemos que Jesus é o pão da vida. Estamos falando que Jesus, Ele pode saciar a tua fome. Não uma fome material, mas uma fome espiritual. Talvez falta alguma coisa em ti e você não entende. E eu quero te dizer, o que está faltando na tua vida é Jesus. Talvez dinheiro não falte, saúde não falte, mas falta aquele que pode te dar a paz verdadeira. Talvez você não dorme direito, talvez você não tenha aquela paz ao deitar em sua cama, mas eu quero te dizer que Jesus, Ele pode conceder essa paz. Jesus, Ele pode te dar a tua saúde que tanto você precisa. Porque, aleluia, Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer você, aleluia, reconhecendo que Jesus é o teu Salvador, que Jesus é o teu mediador, que Jesus pode te levar aos céus. E é necessário você reconhecer Jesus como o teu Senhor e Salvador da tua vida. Glórias a Deus. Na Epístola de João, capítulo 4, do verso 9 ao 10 diz: nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto, esta caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propriação pelos nossos pecados. Ou seja, Jesus, Ele foi o Cordeiro que foi morto em meu e em teu lugar. E nós não poderemos e não podemos e nem podia comprar a nossa salvação, porque nós não era merecedor. Mas Jesus, com seu amor glorioso, se ofereceu por mim, para que eu pudesse ter o direito de morar no céu. Diz a palavra de Deus que Cristo, olhando do céu, se compadeceu da humanidade. Glórias a Deus. E Deus, nesta manhã, Ele se compadece de você, que você possa parar um pouco e meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: examinai as Escrituras Sagradas, porque contém nela o poder de Deus, o conhecimento de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a carta enviada ao homem de Deus. Ou seja, ela é o caminho que leva aos céus. Ela é a chave, ela é o mapa, ela é o teu guia para te encontrar com o teu Criador. E a palavra de Deus diz que é necessário o homem se preparar para se encontrar com o seu Criador. Porque nós sabemos que a qualquer hora nós podemos sair desse corpo material. A qualquer hora nós podemos morrer. E o que dirá de tua vida? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos se prepararmos para a vida eterna enquanto estamos vivos. Porque depois que nós morre,
segue-se o entendimento, não tem mais como nós alcançarmos a salvação. Mas enquanto nós estamos vivos, nós temos a palavra de Deus para nos orientarmos, nos capacitarmos, nos dar a orientação de chegarmos ao céu. Que Jesus, na sua grandeza, no seu poder, possa te alcançar nesta manhã. Possa te dar aquilo que você está precisando. Romanos capítulo 4, verso 6 diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ou seja, Jesus, ele continua resgatando vida, e ele quer te resgatar nesta manhã. Talvez você esteja nos bares, talvez esteja no mundo das drogas, e Jesus quer te resgatar, quer mudar a tua situação, quer fazer você de uma nova criatura, quer resgatar a tua vida, para que você possa desfrutar de ser um filho de Deus. Em Cristo Jesus nós alcançamos a certeza da nossa salvação. Que diremos, se passamos dessa vida para outra hoje, o que temos para apresentar a Cristo? O que temos para apresentar a Deus? Porque a Bíblia diz que o homem sem a palavra de Deus, ele é fútil, ele não tem entendimento, ele não compreende, mas com a palavra de Deus nós compreendemos e entendemos os mistérios de Deus para com a humanidade, em que Cristo Jesus morreu para nos resgatar do pecado, porque o que nos afasta de Deus é o pecado. O pecado, desde o princípio, ele tem nos afastado da presença de Deus, ele tem nos distanciado, ele tem feito uma barreira, uma separação diante de Deus. O homem, por desobedecer a palavra de Deus no jardim, ele foi excluído da presença de Deus. Mas através de Cristo Jesus, o homem passa a ter o direito de chegar a Deus. E nós só podemos se chegar a Deus através de Cristo Jesus, através de confessarmos Jesus como nosso Salvador. E por isso nós temos a responsabilidade de anunciarmos esta palavra gloriosa. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. E nós estamos nesta manhã usando esse meio de comunicação para dizer que Jesus te ama, que Deus quer o teu bem, para que você possa morar no céu. Direito de salvação é para todos. Deus, aleluia, deu a liberdade para todos os homens, né? Entender a palavra de Deus aí é para aqueles que querem, né? Aceitar Jesus como Salvador é para aqueles que querem aceitar, mas a palavra é para todos. Foi enviado e está sendo enviado a todas as pessoas, mas cabe ao homem ter o livre-arbítrio, se quer ou não quer. Mas eu aconselho nesta manhã você aceitar esta palavra, porque Deus te ama muito. Que Deus venha derramar a sua graça, para que você possa em outras ocasiões ter essa oportunidade de poder ouvir a palavra de Deus e aceitá-lo, Ele como teu Salvador. Eu sei que muitas das vezes a dificuldade nos distancia, nos afasta da presença de Deus, mas a Bíblia diz: te esforça que eu te ajudo. Então precisamos nos esforçarmos para que Deus, Ele possa manifestar o seu poder em nossas vidas. Que você possa procurar uma igreja evangélica, que você possa examinar a Bíblia Sagrada. E muitas das vezes a Bíblia está em um estante, está guardado, né, ali empoeirada, só em cima ali de um estante, em cima de uma mesa, e não é examinado. Quero te dizer que a Bíblia ela foi feita para ser lida, para ser examinada, para ser investigada, porque ela tem o poder de salvar o ser humano, independentemente de quem seja, do tamanho do teu pecado. A palavra de Deus que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus tem um poder glorioso de transformar o homem, o mais vil pecador, em uma nova criatura, um cidadão do céu, um homem transformado pela palavra de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder da palavra de Deus. Por isso que nós chamamos esse Evangelho de graça, favor imerecido. Deus, Ele não cobrou nada, Ele não exigiu nada
em troca de Jesus, só apenas que você creia na palavra de Deus. A graça é Jesus, o favor imerecido é Jesus, que Ele deu de graça por você. Que você possa meditar nessa palavra e que Deus possa te dar entendimento, compreensão. Eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida e você vai entender mais e mais. Mas eu aconselho você, examine-se as Escrituras, porque ela tem o poder que pode mudar a tua vida. Que Deus venha abençoar grandemente a cada um que está ouvindo esta palavra, independentemente de onde você esteja. Mas Ele é aquele Deus que pode ir o mais distante lugar. Jesus, Ele pode contemplar você nesse momento. A situação que você está passando, creia somente que Deus vai mudar o quadro, porque Ele é poderoso para fazer milagres, prodígios e maravilhas na tua vida. No nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade. Amém.